Nós vamos iniciar uma nova série de estudos, tá? Que nós intitulamos Uma Boa Igreja. E o propósito, o objetivo desses estudos é nos levar a pensar sobre a realidade da igreja, sobre como se pauta, como se porta, o que faz, no que crê, o que defende uma boa igreja. Pensar sobre uma boa igreja, muitas vezes leva-nos a considerar muitos aspectos, dentre eles a funcionalidade, o conforto, a localização, não é? O número de membros. Tudo isso constitui bênçãos que o Senhor concede à igreja, mas é preciso que nós aprofundemos essa discussão, é preciso que nós entendamos, não é? O que deve fazer e o que deve ser uma boa igreja, e nos esforçarmos para sermos esta igreja. O Emanuel vai projetar, não é? O bannerzinho. Hoje nós não teremos, tá, o estudo por meio dos slides. Quero apenas chamar a sua atenção e, à guisa de introdução, compartilhar com os irmãos alguns conselhos que o Senhor traz à sua palavra. Sendo assim, eu gostaria que os irmãos abrissem a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 16, do verso 3 até o verso de número 16 também. Tá certo? Para que nós pensemos um pouquinho. E eu gostaria que você, ao ouvir esta mensagem, ao receber esses conselhos, sentisse-se impelido, convocado, chamado pelo Senhor a entender a sua missão como povo do Senhor. Se somos o povo do Senhor, temos responsabilidades, temos uma missão a cumprir. E é importante que nós entendamos isso, porque devemos todos nós, meus irmãos, lutar pela saúde da igreja do Senhor, pela vivacidade do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 16, do verso 3 ao 16, nos diz assim: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Amém. Vamos orar? Bendito Senhor e Salvador nosso, te agradecemos por teu amor, por tua palavra, por tuas promessas. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez o Senhor despertar o nosso entendimento para que acudamos aos teus anseios e cumpramos assim a tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, pois carecemos desta orientação. Precisamos em tudo, meu Deus, crescer como igreja, como povo do Senhor,
Para tanto, te suplicamos esta bênção. Fala ao nosso coração, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Como eu ia dizendo, meus irmãos, pensar a caminhada de igreja nos é bastante desafiador. Paulo, quando escreve as igrejas, ele tem esse cuidado pastoral e o seu objetivo é fazer com que o povo do Senhor seja fortalecido, capacitado, orientado e, sendo assim, preparado para cumprir a sua missão. Missão esta que ele confiou, por ordem do Senhor, por onde ele passou. E aqui, quando ele escreve aos Romanos, Paulo faz uma série de recomendações, ele pede orações, ele expõe seus planos, mas Paulo não deixa de lado os seus cooperadores. Paulo não esquece daqueles que fizeram a diferença na sua vida. E é importante destacarmos que essas pessoas não eram apenas amigas ou parentes de Paulo, mas eram pessoas que o ladearam no desenvolvimento da sua missão, que estiveram com ele enquanto ele desempenhava a sua ação evangelística, o seu projeto missionário. Pessoas que se achegaram ao apóstolo para fazer diferença, pessoas que foram usadas pelo Senhor para abençoar muitas vidas. Pensando, meus irmãos, na nossa caminhada como povo do Senhor, o ideal seria que nós entendêssemos e praticássemos as mesmas coisas. E por que eu falo numa perspectiva imperfeita de futuro? Porque nós, enquanto igreja, no mundo, em meio a esse contexto caído, encontramos muitas dificuldades. De sorte que quando falamos em igreja, normalmente temos a perspectiva dos desafios, das lutas que esta enfrenta enquanto desenvolve a sua missão nessa terra. De modo que pensarmos sobre as perspectivas do que é ser uma boa igreja, para nós também é um grande desafio, porque não são poucos os obstáculos que muitas vezes encontramos. Isso porque falamos num contexto eclesiástico favorável, uma vez que no país em que nós desenvolvemos o nosso chamado, não lidamos com perseguições, pelo menos em caráter explícito. Temos liberdade de culto, podemos ir e vir, você pode carregar a sua Bíblia, você pode fazer as suas orações, você pode visitar pessoas nos hospitais, você pode declarar e assumir a sua fé sem nenhuma grande dificuldade. É bem verdade que podemos encontrar alguns desafios, mas muito diferente de nações onde o evangelho é proibido, onde ele é criminalizado, nós, brasileiros, temos uma considerável facilidade. E não obstante possuímos estas aberturas, não obstante tenhamos estas chances, normalmente nós não as aproveitamos como deveríamos. Por isso, nós temos ainda muito que caminhar, temos ainda muito que crescer, quando pensamos na perspectiva de sermos uma igreja que faça diferença, de sermos uma igreja que, de fato, honre o nome do Senhor, com tudo o que pensa, com tudo o que fala, com as ações que executa e com as pessoas que forma. São essas questões, irmãos, que nós vamos, ao longo desse mês, pensar e discutir, partindo da biblicidade, passando pela compreensão teológica e outros aspectos relacionados à vida de uma verdadeira igreja. Como cristãos reformados, nós temos, em nosso entendimento, pelo menos 3 grandes marcas de uma igreja verdadeira. Esta igreja deve ser uma igreja que proclame a palavra do Senhor fielmente, deve ser uma igreja que administre os sacramentos com regularidade e também com fidelidade, e deve também exercitar a disciplina eclesiástica regular e eficazmente. São pelo menos 3 marcas que fazem com que uma igreja seja reconhecidamente verdadeira. Mas existem outras coisas que nós precisamos considerar e aplicar para que nós possamos agradar ao Senhor em todas as coisas. Sendo assim, Paulo ele está aqui à medida que reconhece e percebe que o Senhor lhe favoreceu com a presença e o apoio de muitos irmãos,
Ao mesmo tempo, ele dá à igreja do Senhor alguns conselhos muito interessantes que eu gostaria de elencar para os irmãos, a fim de que nós pudéssemos refletir sobre a nossa condição de povo do Senhor, corpo de Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, igreja, povo chamado, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Os conselhos que Paulo dá à igreja do Senhor são pelo menos 6. Eu gostaria de destacar alguns aqui. O primeiro deles, quando Paulo fala aos romanos, ele está ensinando-os a valorizar a unidade. Valorize a unidade. A igreja foi chamada para viver em unidade. A igreja foi chamada para ser um corpo só, para ser um povo marcado pela dedicação exclusiva ao Senhor, fazendo com que o cabeça, Cristo, seja glorificado por tudo e por todas as coisas que este povo faz. Paulo faz algumas recomendações. Ele aqui cita alguns nomes, e esses nomes vão nos ensinar, vão nos mostrar algumas coisas, algumas atitudes que a igreja pode adotar, que são fenomenais. Ele faz aqui uma recomendação no verso 1, de uma irmã chamada Febe, uma irmã que está servindo a igreja de Cencreia. E ele pede aos irmãos que recebam esta irmã no Senhor, como convém aos santos, e que a ajudem em tudo que ela vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive do próprio Paulo. Paulo está destacando aqui a importância de se viver em unidade. Quando vivemos em unidade, nós nos protegemos. E a igreja, ao mesmo tempo que é chamada para viver em unidade, ela também é marcada pela diversidade, porque a igreja ela tem a capacidade de unir classes. Estamos pensando aqui em judeus, em gregos, em gentios, em pessoas que viviam em mundos completamente distintos, mas que agora, reconhecendo o seu chamado, o chamado de Cristo Jesus, caminham no mesmo projeto, no mesmo caminho, vivem a mesma vida e fazem a mesma coisa, e o que fazem aqui é glorificar o nome do Senhor. E dentro dessa perspectiva estão homens, mulheres, pobres, ricos, escravos e livres. Quando Paulo vai falar um pouco mais, ele começa a citar alguns nomes, e nós vamos perceber aí um nome engraçado. Tem muitos nomes engraçados aqui, tem muita sugestão, né, para que possamos dar aos nossos filhos, né? Muitos nomes interessantes e bonitos. Aristóbulo. Esse homem provavelmente era neto de Herodes, o Grande, mas que estava aqui contado no meio daqueles que fizeram a diferença na vida de Paulo. Homens como Narciso, que era amigo do imperador, que estava também agora junto com a igreja do Senhor. Então percebam que a unidade, ela realiza coisas que, humanamente falando, parecem-nos impossíveis. Porque quando pensamos nessas questões que envolvem política, que envolvem classes sociais, a gente começa, no nosso imaginário e com as nossas atitudes, a construirmos grandes muros que nos impedem de nos relacionarmos e, o que dirá, de realizarmos alguma coisa juntos. Mas aqui percebemos pessoas próximas aos inimigos da igreja, que estão agora do lado da igreja, fortalecendo as fileiras do povo do Senhor, abençoando a vida de outros por meio da fé em Cristo Jesus. Portanto, a unidade, meus irmãos, ela é algo maravilhoso, porque ela faz o que a diplomacia humana é incapaz de fazer. Ela faz o que os acordos humanos não conseguem realizar. Acordos podem ser quebrados, contratos podem ser rasgados, mas quando a unidade da fé atinge o coração, nós somos encaminhados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque esta unidade não é feita por homens, mas ela é feita pelo Senhor da igreja. Ela é feita por Jesus. É Ele que nos unifica, é Ele que nos coloca, primeiramente, diante do Senhor. Jesus nos leva para o seio da sua família. Ele nos apresenta o Pai verdadeiro. Ele se torna nosso irmão, co-herdeiro conosco, divide conosco as suas riquezas. Jesus, portanto, é aquele que nos leva para dentro da sua casa, para que nós possamos, então, entender a importância de sermos um só.
Portanto, irmãos, o primeiro conselho que o Senhor dá à sua igreja é que esta valorize a unidade. Dividir não é algo que agrada ao Senhor. Separar não é algo que glorifique o Senhor. Esfacelar não é algo que promova a satisfação do nosso Senhor. Mas há o segundo conselho, que depois de valorizar a unidade, nós devemos nos dispor ao trabalho. Paulo vai citar aqui algumas pessoas que foram muito trabalhadoras ao seu lado. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Esse casal é um casal extraordinário, um casal que se arriscou, um casal que correu perigos de morte para ajudar Paulo, mas, por consequência, favorecer o avanço do Evangelho. E Paulo cita essas pessoas como pessoas que trabalharam ao seu lado, cooperadores. Temos aqui esse casal, Priscila e Áquila, mas temos também Urbano. Lá no verso 9, ele fala, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Um homem que esteve trabalhando ao lado de Paulo, de Priscila, de Áquila, de Maria, lá no verso 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Paulo está lembrando à igreja que ela foi servida por pessoas que abriram mão de seu tempo, abriram mão de sua própria vida, para que a igreja pudesse avançar. Portanto, o conselho de Paulo à igreja é que ela seja uma igreja disposta ao trabalho, porque esses trabalhadores fizeram diferença, porque esses trabalhadores permitiram que o evangelho avançasse cada vez mais, inclusive chegando até nós. Se hoje nós temos uma fé para professar, se hoje nós temos uma fé para dizer nossa, nós devemos às pessoas que trabalharam ao longo dos anos, para que o evangelho continuasse avançando de geração a geração e chegasse até nós. Dentre os trabalhadores que Paulo cita, ele ainda fala de Trifena e Trifosa, meninas que trabalhavam no Senhor. Então, Paulo ele vai citando pessoas que fizeram a diferença no seu ministério. Paulo é um grande evangelista, é um homem que reconhecemos hoje ter deixado um legado maravilhoso de disposição e aplicação na obra de Deus, mas Paulo aqui está reconhecendo que o mérito não é só dele, que ele não fez esse trabalho sozinho, que ele teve ao seu lado pessoas que foram decisivas, pessoas que se dispuseram, pessoas que o ladearam correndo riscos, mas crendo que estavam envolvidos num trabalho honroso. Portanto, diante desses exemplos, o que o Senhor requer de nós é que nós nos empenhemos na obra do Senhor. Pode parecer algo óbvio, mas nós temos lidado com uma grande dificuldade. Empenho é algo que tem sido raro. Quando falamos em trabalhadores, quando falamos em obreiros, nós estamos pensando exatamente nos poucos que ainda se dispõem, nos poucos que sempre se dispuseram e que já estão cansados, enquanto muitos estão apenas observando, olhando e às vezes até criticando. Essa é uma realidade da igreja a nível mundial. Certa vez, lendo um livro sobre igreja, o assunto da eclesiologia me interessa bastante. E o autor fez uma ilustração muito engraçada, mas triste. Que a igreja é como se fosse uma carroça de rodas quadradas, onde a maioria está em cima e aí 2, no máximo 3, estão tentando fazer essa carroça de rodas quadradas andar. E os que estão lá em cima estão criticando, está muito devagar, não sai do lugar, como é que vai ser, que dia que a gente vai chegar, quando é que essa viagem vai terminar. Infelizmente, é algo que a gente precisa concordar ser verdade, porque falta mais aplicação, mais empenho e mais envolvimento. Por isso, o conselho de Paulo é: disponha-se ao trabalho. Para que nós nos tornemos, a cada dia, uma boa igreja, é preciso disposição. É preciso que nós valorizemos a unidade, nos disponhamos ao trabalho, mas, em terceiro lugar, que nós também abramos a nossa casa para a igreja de Deus,
Paulo vai destacar a importância da hospitalidade. Paulo vai destacar a importância de uma casa aberta para a obra do Senhor. Aqui no verso 5 ele vai falar: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Na casa deles quem? Na casa de Priscila e de Áquila. Eles faziam da sua casa uma pequena igreja. É importante destacar que estamos aqui pensando em tempos de perseguição. Eles não tinham a liberdade que nós temos de manter escancaradas essas portas. Eles não podiam colocar uma placa. Eles não podiam dizer onde era a igreja. Mas a igreja se reunia, a igreja tinha os seus encontros, a igreja pensava na palavra do Senhor conjuntamente, a igreja estava em plena atividade, mas era uma atividade secreta. E as pessoas que abriam as casas para o evangelho possibilitaram que o evangelho fosse disseminado, fosse difundido e chegasse aos corações. Então, o que Paulo está destacando para nós aqui é a vocação missionária da família cristã. Quantas igrejas, durante o tempo que morei no interior, pude várias vezes ouvir testemunhos de pessoas que fizeram das suas casas, das suas áreas, dos seus alpendres, lugares de reunião, que resultaram depois em igrejas, que foram assistidas por missionários que vieram de longe. Dentre eles nós podemos citar Reverendo Albert Riesoner, que esteve não só aqui no Nordeste goiano, mas esteve no Tocantins, quando ainda esse chamava-se Goiás, esteve no oeste da Bahia e em tantos outros lugares fazendo a obra de Deus. Mas o que é interessante é que em cada fazenda que ele chegava, em cada lugarejo, em cada cidadezinha, havia uma porta aberta e um coração escancarado para que a palavra do Senhor pudesse ser pregada. Mas hoje nós temos uma dificuldade muito grande. Vem um pregador, a gente não consegue hospedá-lo na casa de ninguém. A gente não consegue abrir um espaço. Somos morosos para receber. Temos uma dificuldade tremenda. Essas pessoas ficavam dias, porque eles passavam semanas viajando no lombo de animais para poder chegar. Não havia as estradas que existem hoje. Durante um tempo, eu dei assistência em Paranã, Taipas, passando por Conceição, e eu ficava observando, era um dia inteiro, muitas vezes, envolvido nessa luta para ir lá, fazer umas visitas, realizar um culto, entregar, fazer uma santa ceia. E às vezes eu ficava pensando, puxa vida, hoje eu vou ficar o dia todo lá, fora de casa, longe da minha igreja. Mas eu lembrei desses homens e me bati uma vergonha. Falei, o que é isso? Eu vou de carro, tranquilo, seguro, com ar-condicionado. E pensar que nessas estradas, que nem eram estradas, eram picadas, passavam aqui homens montados em animais, cavalos ou mulas, sei lá. Passavam dias aqui. Houve deles que, inclusive, ficavam tempos sem obter notícia da família, e um deles, quando teve a notícia de sua família, a notícia chegou de avião, e a notícia que o avião trazia é de que o seu filho havia morrido. Se eu não me engano, foi o reverendo Charles Miller. O filho dele adoeceu, piorou, morreu. Tentaram avisá-lo. Quando o encontraram, já era de noite, o avião não pôde retornar no mesmo dia. Quando ele pôde retornar, que ele chegou, a criança já havia sido sepultada. Preço que se paga pela dedicação ao Senhor. E aí, muitas vezes a gente olha hoje para os recursos que a gente tem, a gente às vezes fica pensando, puxa vida, por que eu vou reclamar? Quando muita gente deu o próprio sangue para que regiões longínquas fossem evangelizadas. E às vezes a gente não consegue enxergar que o simples abrir de porta,
que o simples receber, que a simples disposição para ser hospitaleiro pode fazer a diferença na vida de uma cidade inteira. Priscila e Áquila eram pessoas desprendidas. A igreja se reunia nas casas. E qual a lição para nós aqui? É fazer do nosso lar um lugar de comunhão. Fazer do nosso lar um lugar onde as pessoas cheguem, entrem, se sentem e compartilhem os princípios da palavra. Um lugar onde as pessoas entrem e saiam abençoadas. Essa é a ideia de hospitalidade. É daí que vem o termo hospital. Porque quando você é hospitaleiro, você está fazendo da sua casa um hospital do coração, um hospital da alma. Pessoas são tratadas, pessoas são curadas pela boa palavra, pela boa companhia, pela fé que você partilha dentro da sua casa. É um conselho forte. Parece uma história. Parece que Paulo está só contando aqui um pouco das suas aventuras, mas não, ele está nos dando grandes lições. E há uma quarta lição, porque depois de abrir a casa para a igreja de Deus, nós devemos também abrir o nosso coração para os seus filhos. Abrir o coração para os filhos do Senhor. Olha só que interessante. Verso 4. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Verso 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes, companheiros de prisão. Pessoas que partilharam com Paulo os riscos que ele corria. Verso 13, ele diz mais: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Então Paulo tinha muitos aperreios, Paulo tinha muitas lutas, mas haviam pessoas que faziam com que o seu coração ficasse mais leve, porque eram pessoas que estavam com ele, que suavizavam a sua vida por meio da sua boa vontade, da coragem que tinham de enfrentar riscos, de acompanhá-los, mesmo nas situações mais difíceis, como a prisão. Eram pessoas que estavam ao lado de Paulo nos momentos mais improváveis. Pessoas que partilhavam não só boa comida, não só alegria, mas também sofrimentos. Pessoas que dividiam as cargas. E o conselho para nós aqui, dentro dessa perspectiva, é: ajude o seu irmão, esteja ao lado dele quando ele precisar. Ainda esta semana eu conversava com um colega e partilhávamos as nossas angústias. E muitas vezes a gente acha que a igreja vai bem, muitas vezes a gente acha que está tudo certinho, mas quantas pessoas estão sofrendo e a gente não tem notícia, a gente não sabe, ou se sabe, às vezes a gente não se importa. E é preciso que nós passemos a nos importar. Portanto, quinto conselho: abra a sua boca e expresse o seu amor. Há uma outra coisa que a gente aprendeu, ou melhor dizendo, desaprendeu a fazer. A gente se cala quando as pessoas acertam. Não é? A gente muitas vezes não assume a postura de reconhecer quem se destaca na nossa vida. Paulo, ele não tem medo disso, ele faz. Então, aqui ele vai fazer agora um reconhecimento público das pessoas que foram diferença, ou fizeram a diferença na sua vida. Verso 5, Paulo está dizendo: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa dele, saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Paulo tem um carinho especial por Epêneto, foi um dos primeiros que ele conduziu a Cristo. Ele fala do seu carinho por esse irmão. Depois, no verso 7, ele vai destacar também, quando ele fala de Andrônico e Júnias, que são seus parentes, companheiros de prisão, os quais são notáveis. O que é uma pessoa notável? É alguém que é impossível não perceber. É alguém que se destaca naquilo que faz. É alguém que é reconhecido pela sua excelência. E ele vai seguindo, também fala de Amplíato, meu dileto amigo. Amigo.
gente querida, gente cara, gente importante para o apóstolo. No verso 9, ele fala mais um pouco, fala de Urbano, nosso cooperador, e ele vai falar também de Estaques, meu amado, alguém a quem Paulo dedicava o seu carinho, o seu amor. No verso 10, ele vai falar de Apeles, um homem aprovado em Cristo. Depois, ele vai dizer ainda no verso 12, quando ele fala aqui de Trifena e Trifosa, ele vai falar de Pérside, e ele vai dizer que Pérside é estimada. Uma menina querida, uma pessoa reconhecidamente amada por todos. E no verso 13, ele fala também de Rufo, eleito no Senhor. Igualmente a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Olha que interessante. Sabe quem é Rufo? Rufo é o filho de Simão Cirineu, o rapaz que ajudou Jesus a carregar a cruz. É filho dele. E esse menino é querido de Paulo, e a mãe desse rapaz era como se fosse uma mãe para Paulo. Então era alguém de quem, uma família da qual Paulo fazia parte, ele estava lá, era um agregado dessa casa. Então ele olha para essas pessoas e diz: eu amo esse povo, porque esse povo tem sido especial demais para mim. Gente, isso consta da caminhada da igreja. Nós não precisamos ter medo de assumir nosso carinho, de assumir o nosso amor pelos nossos irmãos. Nós somos irmãos. E é importante que nós tenhamos esse cuidado. E, gente, não estou falando aqui de bajulação, estou falando de carinho, estou falando de valorização, estou falando de consideração. Né? Isso é importante. Se somos irmãos, se vamos para o mesmo céu, se estamos no mesmo caminho, se enfrentamos as mesmas lutas, por que não amar? Por que não dizer? Por que não reconhecer a importância? Não podemos perder a oportunidade de reconhecer o valor de ninguém. Não que isso deva ser a motivação para estarmos aqui. Ah, fulano não falou comigo. Ah, fulano olhou torto para mim. Não, a gente também não precisa ser, né, como a gente dizia lá em casa, mufino. O pessoal do Nordeste vai entender o que eu estou falando. Não é? Mas a gente também não precisa ter dedo na hora de falar assim: puxa, como eu gosto de você. Puxa, como é bom estar ao seu lado. Como é bom servir com você nesta igreja. Não perca a oportunidade. Nós somos muitas vezes, aqui eu falo em termos gerais, né, como humanidade, somos muito bons em reconhecer o valor depois que a gente perde. E não adianta coroa de flores, não adianta homenagem, não adianta discurso. Fale agora. Fale hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Né? Quantas pessoas querem se despedir, mas a porta da UTI não deixa. Portanto, irmãos, somos povo do Senhor. Temos a oportunidade. E essa oportunidade é urgente. Um outro conselho: sejamos zelosos no serviço ao Senhor. Percebemos aqui, irmãos, heróis anônimos na terra, mas reconhecidos nos céus. Rufo. Quem é Rufo? A gente, se não der uma olhada mais acurada, a gente não liga nos detalhes. A gente lembra muito bem de Cirineu, mas Cirineu tinha um filho chamado Rufo, e que seguiu a sua trajetória e foi fazer diferença na vida de quem? De Paulo, o grande evangelista, o grande apóstolo. Gente que estava perto de gente que fez a diferença. Então são cooperadores, que às vezes trabalham nos bastidores. Não tenha medo, não se preocupe se o seu trabalho é visto ou não é visto. O trabalho que você faz pode fortalecer o trabalho de alguém. Costumo dizer, quem acompanhou aqui a nossa série sobre liderança, quando nos preparávamos para a eleição, ouviu que nenhum pastor trabalha sozinho. Tudo o que você faz ajuda o ministério do seu pastor. Se você aconselha alguém, se você adverte um irmão em amor, você está ajudando o seu pastor, você está pastoreando com ele, você está cuidando do povo de Deus com ele. Portanto, tudo o que nós fazemos, irmãos, é para uma finalidade comum, é para o bem comum. Portanto, é importante que nós entendamos isso. Verso 14, Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Quem são esses irmãos? Ninguém sabe.
Paulo sabia, Deus também, mas nós não sabemos. Mas sabemos que a cooperação destas pessoas possibilitaram que o Evangelho chegasse até nós. E o que nós vamos fazer hoje, amanhã, e enquanto o Senhor nos permitir caminhar com vida, vai abençoar as gerações que virão depois de nós. Portanto, trabalhar de forma zelosa é importantíssimo. Faz a diferença. Não importa, mesmo que ninguém reconheça, o Senhor reconhece o seu trabalho. Não busque reconhecimento. Faça o seu trabalho como para o Senhor. E isso é o que importa. E o último conselho aqui, desenvolvam, irmãos, relacionamentos afetuosos. Amem-se. Somos chamados para amar. Jesus nos deu esse mandamento. Amem como eu amei vocês. O padrão é alto, é o dele. Mas se ele disse que nós podemos, é possível. Então, sigamos as orientações do Senhor. Saudai-vos com um ósculo santo. Ósculo é a ideia de beijo. Você não precisa sair beijando todo mundo. Mas siga amando a todos. Abrace, aperte, dê soquinho, enfim, cumprimente, se importe, mostre que você está aí, que você está à disposição, não ignore. Sejamos irmãos calorosos, demonstre amizade, demonstre parceria, né? Queira fazer a diferença, sejamos atenciosos, afeiçoados e recíprocos. O que é reciprocidade? É você dar retorno. Lembre-se daqueles que te ajudaram, seja auxílio para eles também, seja auxílio para outros. É o que nós somos chamados para fazer, irmãos. Igreja é isso e muito mais. Calvino dizia, vivamos um amor que nos diferencie do mundo. O que mais nos entristece muitas vezes é que nós estamos cada vez mais parecidos com o mundo, secos, sem vida, estranhos. Nós somos diferentes, ou somos chamados para ser diferentes. Ah, pastor, mas isso é bobagem, isso é... Não, não é bobagem. Se fosse bobagem, a palavra do Senhor não registraria. Paulo era extremamente carinhoso. A gente muitas vezes olha para Paulo como um pastor sério, um teólogo curado, mas Paulo era extremamente carinhoso. Não são raras as cartas de Paulo em que ele fala da saudade, da vontade de estar com as pessoas que ele queria bem, do rogo que ele fazia, vem me visitar depressa, o meu tempo está acabando, do carinho que ele tinha por Timóteo, por Tito, por tantos outros. Isso não é feio, não é pequeno, não é fora de moda, é coisa de igreja, é como igreja vive. Então, irmãos, que os nossos afetos sejam símbolo do que compartilhamos, e o que compartilhamos é algo grande. O que compartilhamos, meus irmãos, faz a diferença, nós compartilhamos o amor. E não entenda que amor como sentimento, a coceirinha, né, no coração, não é isso não. Isso não é amor não. Amor é decisão, amor é atitude, amor é empenho, né? Amor é fazer, não é falar. Não é? Quando eu quero que minha mulher entenda que eu a amo, eu me levanto e vou lavar a louça. E ela entende que eu a amo quando eu lavo louça para ela. Seria mais fácil ela entender isso quando eu dissesse, ô neguinho, eu te amo. Mas ela vai e prova. Lave a louça. E eu lavo a louça. E faço mais ainda, que é um pouco mais difícil. Guardo a louça, enxugo a louça e guardo a louça. Atitude. Nós somos chamados para agir na vida uns dos outros, para fazer a diferença na vida uns dos outros. Tá certo, meus irmãos? Então, guarda esses conselhos. Que essa singela introdução nos desperte para aprendermos o que vem pela frente. Que nós possamos pensar sobre o que é ser uma boa igreja. E desejar sermos uma boa igreja, que já somos, mas podemos ser ainda melhores. Podemos crescer, não podemos? Devemos crescer.
Estamos ainda em marcha. E muito há que se fazer, muito há que melhorar. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude e tenha de nós infinita misericórdia. Vamos orar? Bendito Senhor, Pai misericordioso e santo, nós te louvamos. Agradecidos, ó Pai, por teu cuidado em relação às nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, o teu amor sobre nós e te suplicamos, nos ajude a sermos, ó Pai, servos que te honrem em todas as coisas. Que saibamos, ó Deus, valorizar esses conselhos e guardá-los, praticá-los, para alegrar o Senhor em tudo que fizermos. Ajuda a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, capacitando a uma vida agradável ao Senhor, para que naquele dia, quando o Senhor vier e buscar a tua igreja, nós, com toda a alegria, possamos, ao lado do Senhor, reinar por todo sempre, pelos séculos dos séculos.